Encontramos-nos na Lapa, na cidade do Porto. Em meados do século XVIII, este era ainda um lugar nos arrabaldes do Grande Burgo. Afastado desse centro, era o Monte de Germalde, um sítio algo inóspito, para lá daquilo que depois ficaria conhecido como o Campo do Santo Ovídio, a atual Praça da República. Um lugar que era cortado por uma velha estrada que ligava o Porto a Braga, velha estrada medieval, mas que, em boa verdade, tem as suas origens ainda na época romana. Uma estrada que cruzava este lugar algo desértico, pedregoso, e que de resto até era escolhido pelos ladrões que atrás destas penedias se escondiam para assaltar os viajantes que passavam isolados neste local. Mas tudo irá começar a mudar 5 anos depois. Em 1755 tinha aqui início a construção de um santuário e também a origem de uma irmandade, a Real e Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. Santuário e instituição queriam se transformar numa referência absoluta na história, na memória e no património do Porto. Em 1754, sabemos que se encontrava no Porto um missionário vindo do Brasil, o padre Ângelo Sequeira. É um grande devoto de Nossa Senhora da Lapa e tinha sido, de resto, já o responsável pela edificação de alguns santuários dedicado a esta expressão mariana naquela que era a grande colónia sul-americana, o Brasil. Mas o padre Ângelo Sequeira era também conhecido pelos seus grandes dotes de oratória. Atraía multidões, empolgava e sensibilizava muita gente. Havia até quem lhe atribuísse algumas características milagrosas, telúricas. E o padre Sequeira não as negava, mas também não as alimentava. De resto, a origem deste santuário da Lapa no Porto, criado pelo padre Ângelo Sequeira, na sequência dessa sua missão pelas terras do norte de Portugal, encontra-se associada a uma curiosa lenda que diz que o momento decisivo para a constituição do que viria a ser a Irmandade e o envolvimento da cidade do Porto na construção deste grande santuário teve lugar no próprio dia em que o padre Ângelo Sequeira chegou à cidade. Uma cidade que há já muitos dias se encontrava debaixo de uma fortíssima tempestade, chuva intensa, e que foi na sequência da homilia que o padre Ângelo proferiu na cidade e durante a qual pediu a intervenção de Nossa Senhora da Lapa para aplacar a tempestade, que, terminada a cerimónia religiosa, o sol tinha voltado ao Porto. Foi um sinal claro da necessidade de dedicar na cidade um santuário a Nossa Senhora da Lapa. Bom, lenda à parte, sabemos que, com efeito, entre 1754 e 1755,
Muito rapidamente, o padre Ângelo Sequeira vai conseguir suscitar os apoios municipais e, acima de tudo, de muitos benfeitores, muitas esmolas dos portuenses para dar início à construção do templo. De início, um templo muito modesto, uma pequenina capela, Nossa Senhora da Lapa das Confissões, porque fica igualmente associado ao arrependimento de muitos ladrões, pequenos e grandes, que, aproveitando o facto da capela se encontrar nos arrabaldes da cidade, virem aqui discretamente, nomeadamente ao fim do dia, pedir o perdão e prometendo que devolviam a quem haviam roubado o resultado do seu ato criminoso. Certo é que desde cedo, desde 1755, a pequena capela vai suscitar uma enorme adesão e devoção popular. De facto, o grande número de esmolas, de dádivas, a crescente devoção e popularidade da pequena capelinha de Nossa Senhora da Lapa das Confissões fez com que apenas 2 anos depois, isto é, em 1757, o mesmo ano em que a Irmandade fica legalmente instituída, se tenha decidido construir um novo templo, muito mais ambicioso, muito mais monumental. Este onde nos encontramos. O projeto foi entregue a um arquiteto conceituado, José Figueiredo Seixas, mas esse ambicioso projeto acabará por demorar mais de 100 anos a ser edificado. Aliás, os amantes da história da arte facilmente compreenderão, e aqui se aperceberão, de como um edifício que arranca num período ainda barroco, e são evidentes as marcas barrocas neste templo, é, no entanto, terminado já na época neoclássica. Foram muitos os fatores que contribuíram para que as obras tenham decorrido durante mais de um século. Começou a faltar algum dinheiro e, além do mais, vamos encontrar já no início do século XIX um período muito conturbado. Logo no início desse século, as invasões francesas, depois a Revolução Liberal e segue-se a Guerra Civil, particularmente entre 1832 e 33, durante o cerco do Porto. Mas esse é, curiosamente, um período em que esta igreja é objeto de uma grande visibilidade. Com efeito, o rei Dom Pedro IV, cercado dentro da cidade com os seus 7.500 homens e com o apoio, como podia deixar de ser, dos habitantes do Porto, resistindo a esse cerco de mais de 40.000 homens do lado de Dom Miguel, do lado dos absolutistas, Dom Pedro vai, durante todo esse ano, de julho de 1832 a agosto de 1833, frequentar de um modo muito assíduo esta igreja. Porquê? Se a igreja estava ainda incompleta, se encontrava ainda em obras. A resposta tem a ver com os bombardeamentos que a cidade então sofria. Basta recordar que Dom Pedro, de início, instala-se no Palácio dos Carrancas, o atual Museu Nacional Soares dos Reis, e teve, no entanto, que ir habitar para o extremo da Rua de Sudefeita para ficar a salvo desses bombardeamentos. Ele e uma boa parte dos seus ministros, dos ministérios, a própria Câmara Municipal, passou para a Rua da Torrinha. Ora, Dom Pedro e o seu séquito real não podiam frequentar as igrejas no centro da cidade, sob o risco de serem bombardeados. E por isso, durante todo esse ano, Dom Pedro frequentava a igreja da Lapa. E por isso, quando, após a sua morte, em 1835, o seu coração chegou à cidade, sim, porque Dom Pedro prometera ao Porto que, quando morresse, o seu coração seria entregue à invicta designação que ele próprio deu ao Porto, bom, foi decidido que o lugar ideal para guardar o seu coração seria, afinal, a igreja que ele havia frequentado durante o cerco do Porto. E é por isso que, desde então, o coração de Dom Pedro IV se encontra aqui, num singelo monumento
concebido por Costa Lima, produzido com granito retirado de muitas das baterias, das fortificações que tinham sido utilizadas no cerco do Porto. E, até hoje, este tornou-se também numa estrutura emblemática desta igreja. Mas há aqui outros motivos de interesse. Com efeito, o fundador, o padre Ângelo Sequeira e a sua Irmandade, desde muito cedo, desde o início, que vão deixar bem expresso que os objetivos da instituição não se prendem exclusivamente com o culto religioso. Logo em 1754, numa obra de sua autoria, a Botica Preciosa, o Tesouro Precioso da Lapa, o padre Sequeira é muito claro. Ele confessa que quer, através desta instituição, deste santuário, achar todos os remédios para o corpo, para a alma e para a vida. Para além da alma, o corpo e a vida. E, ao longo destes séculos, a Irmandade tem prosseguido estes objetivos. Um deles foi desenvolver uma instituição de ensino, algo para a vida. Foi assim que nasceu o Colégio da Real Irmandade da Lapa. É certo que a instituição sonhou com um enorme liceu, à semelhança do que aconteceria noutros locais da cidade do Porto ao longo do século XIX, mas não foi necessário. O colégio acabou por se tornar num elemento de referência do Porto. Por aqui passaram nomes que se viriam a revelar no panorama cultural português. Um estabelecimento de ensino que durou até ao início do século XXI, quando a regressão demográfica, o desaparecimento de um grande número de crianças no centro histórico da cidade, acabou por ditar definitivamente o seu desaparecimento. Outro dos objetivos que a Irmandade irá perseguir desde muito cedo é a construção de um hospital. Sabemos, está documentalmente registado, que esse é um objetivo pelo menos desde 1785. Mas faltam os meios financeiros. Quase um século depois, os responsáveis da Irmandade queixam-se de ainda não ter conseguido concretizar esse sonho. A partir de 1888, ele torna-se mesmo no objetivo principal dos responsáveis da instituição. Mas continua a faltar o dinheiro. Há que encontrar um mecenas. E ele irá aparecer no início do século XX. Ele? Não. Ela. Dona Luzia Bruce, uma cidadã brasileira do Maranhão, que tinha desenvolvido uma forte relação afetiva e pessoal com João António Lima, um portuense, um homem de negócios que tinha enriquecido no Brasil. Dona Luzia quer homenagear João Lima, recentemente falecido, e para isso vai disponibilizar 400 contos, uma verdadeira fortuna, para tornar possível a edificação do hospital, que será encimado exatamente com uma estátua que recorda o companheiro de Dona Luzia Bruce. As obras têm início em 1902 e logo em 1904, no final desse ano, irão aparecer os primeiros doentes no hospital da Lapa. A cidade perdia, em boa verdade, aquele que era um dos lugares que se tinha convertido ao longo do século XIX num sítio privilegiado de passeio. Aqui, da Alameda, em frente à igreja, tinha-se uma belíssima panorâmica, era um miradouro sobre a cidade. A cidade perdia um miradouro, mas em compensação ganhava um equipamento hospitalar que ao longo destes mais de 100 anos se converteu numa referência absoluta.
Um hospital conhecido pela sua eficiência e pelos modernos e mais eficazes meios ao serviço da medicina. Em 1833, num ambiente verdadeiramente excepcional, a Irmandade da Lapa obtém autorização do rei Dom Pedro IV para, nos terrenos contíguos ao santuário, construir um cemitério. É um ambiente verdadeiramente excepcional, porque estamos em pleno cerco do Porto. O número de mortos resultantes do conflito militar é elevado, diário, e eles vêm-se associar também o resultado das várias doenças, das pestes, incluindo a famosa cólera, que será responsável por um grande número de vítimas, famílias inteiras. Percebe-se que há já algum tempo que a Irmandade desejava construir um cemitério, mas este é o momento crucial, 1833. Só 2 anos depois, em 1835, será publicada a lei que irá criar os cemitérios públicos. Este cemitério da Lapa torna-se assim no primeiro cemitério romântico português e um indiscutível museu da morte sobre muitos dos aspectos artísticos, culturais que marcam as práticas funerárias durante o romantismo e o século XIX. É um cemitério morado, arruado, definição de ruas, também ajardinado e com muitos monumentos, estátuas, jazigos monumentais. E é de facto um belíssimo museu para percebermos a estética dessa época em torno da morte, não só do ponto de vista da arquitetura, da escultura, mas também de outras artes funerárias como os metais, os ferros, a cerâmica. Mas o cemitério da Lapa vai se tornar também por isso num espaço bem elucidativo da mentalidade, dos ritos do romantismo. Também dos lugares de meditação tão característicos dessa época. Mas não deixa de ser também um belíssimo local onde se vai plasmar a afirmação de uma certa aristocracia e da burguesia abastada da cidade, que passará a escolher o cemitério da Lapa como a sua última morada. Aqui encontramos também as sepulturas de nomes grandes da cultura, das artes e da economia portuguesa, e particularmente do Porto. Escritores como Arnaldo Gama, Soares dos Passos, o arquiteto Marques da Silva, o industrial Ferreira Borges e, claro, aqui encontramos também a última morada de Camilo Castelo Branco. Em 1890, o famoso escritor, um dos mais fabulosos criadores das letras em português, encontra-se mergulhado numa profunda depressão. Problemas que se arrastam há alguns anos, como dificuldades financeiras ou a loucura do filho, vêm-se juntar mais recentemente outras questões, como é o caso da morte de uma neta e também constatar que a sua progressiva cegueira é incontornável. Aliás, na sequência de uma consulta com um dos mais afamados oftalmologistas do país, Camilo sabe que a cegueira total está quase a acontecer e, após a consulta, na sua casa, em São Miguel de Ceide, em Famalicão, acabará por se suicidar.
mas cumprindo uma vontade que ele havia deixado expresso há já algum tempo, o seu corpo irá ser trasladado para o Porto e, muito precisamente, para o cemitério da Lapa, para o jazigo do seu amigo Freitas Fortuna. É um homem de negócios da cidade e possuía, entre outros, uma livraria na Rua das Flores, que era frequentada por Camilo Castelo Branco, mas Freitas Fortuna também se deslocava com alguma regularidade até Sede. Criou-se uma forte amizade e Camilo havia-lhe pedido que, quando morresse, o seu corpo fosse para o jazigo da sua família. E até hoje é aqui no cemitério da Lapa que podemos homenagear Camilo na sua última morada. Mas a ligação de Camilo Castelo Branco à Lapa não se esgota no facto dos seus restos mortais repousarem no jazigo de Freitas Fortuna. Com efeito, o próprio escritor tinha uma relação de grande simpatia e de proximidade com a Irmandade, da qual acabou por se tornar irmão apenas 2 meses antes do seu suicídio. Devido a esse facto, devido aos seus restos mortais terem sido trasladados para este cemitério e também por um grande conjunto de documentos e objetos que Freitas Fortuna possuía da sua ligação ao escritor e que acabou por doar à Irmandade, esta possui hoje um conjunto muito interessante de objetos e documentos relacionados com a vida e a morte do escritor. Objetos que podemos atualmente observar numa exposição temporária. O processo judicial, os inquéritos em torno da sua morte, o processo da transladação do corpo, o famoso revólver com que Camilo se suicidou, também a correspondência da sua viúva Ana Plácido com o amigo Freitas Fortuna. Enfim, são apenas alguns dos muitos motivos de interesse que podem encontrar nesta exposição e neste conjunto documental, que fazem parte de uma iniciativa do Centro de Cultura e Arte da Lapa, um organismo criado também pela Irmandade, pela venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, que tantos séculos depois da sua criação continua a encontrar novos meios de, afinal, cumprir o seu objetivo. Não só o do culto, mas o de, afinal, o de responder às necessidades da comunidade, também às necessidades culturais. O fundador da venerável Irmandade da Lapa, o padre Ângelo Sequeira, era também um músico conceituado, mestre capela, e ainda hoje as histórias da música no Brasil destacam nesse século XVIII. A Irmandade não foi criada com um objetivo musical, mas afinal o seu fundador parecia vaticinar essa ligação muito estreita à música sacra e erudita que, com efeito, ao longo destes séculos, caracterizou também a ação da Irmandade e deste templo. Coros, belíssimos concertos que marcaram o panorama musical da cidade estão indissociavelmente ligados à Irmandade da Lapa e à sua igreja. Uma peça crucial surgiu em 1995, um monumental e sinfónico órgão de tubos. Foi construído por aquele que é um dos mais conceituados construtores de órgãos deste tipo, o alemão Georg Jahn, que considerou de resto esta como a sua obra-prima. E é, de facto, monumental.
Trata-se de um órgão que nos apresenta 4.307 tubos, pesa 34 toneladas, uma altura que ultrapassa os 14 metros e uma largura superior a 10. Desde 1995, os mais destacados organistas mundiais têm passado por esta igreja e tocado neste belíssimo órgão. E entre eles também o atual mestre capela, Filipe Veríssimo. Os órgãos de tubos que fazem parte de resto da história e do património da cidade do Porto. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.